Olá, gente, bom dia. Vou falar um pouquinho hoje sobre o papel e a importância da família quando do diagnóstico do espectro autista na adolescência, tá? Veja, a família é uma base fundamental para o adolescente, tanto menino quanto menina. Assim como a família, ela oferece todo um respaldo e uma solidez para esse adolescente, ela também precisa ser respaldada. Então eu vou tentar trabalhar aqui em um viés de mão dupla. O quanto que a família precisa oferecer e o quanto a família precisa receber dentro desse diagnóstico do espectro autista. Então veja, a primeira grande base para o adolescente, quando então diagnosticado tardiamente, é conseguir, é poder ter da sua família uma estrutura que o acolha, tá? Apesar do diagnóstico do autismo, eu já falei isso aqui em outros vídeos, em outras redes sociais, ser um divisor de águas para quem recebe o diagnóstico, no sentido de poder compreender o que acontece consigo, ou principalmente o que aconteceu consigo ao longo de anos. Sim, quem recebe o diagnóstico, ele vai passar por um processo rápido de um autoquestionamento e de uma autocondenação do tipo, e se eu não tivesse o autismo, como seria a minha vida, ou como será a minha vida estando dentro do espectro autista, etc, etc, etc. Então veja, os pais naturalmente têm uma postura de tutela, de cuidado, de orientação em relação aos filhos. Quando esses filhos agregam a um processo de desenvolvimento o diagnóstico do TEA, esses pais eles precisam fundamentar a sua relação com os seus filhos, construindo bases sólidas em relação às características do espectro autista, fundamentar uma normalidade em termos dessa postura, conseguir montar e projetar para esse adolescente uma perspectiva positiva em termos de projeção de vida, de conquistas profissionais, de conquistas sociais, porém dentro desse espectro, tá? Então, assim, nós vamos ter pais que vão continuar com essa grande e maravilhosa responsabilidade de colocar limites, de orientar e de amar os seus filhos, porém trazendo um elemento novo que é a característica do espectro, tá? Vejam, estes pais, eles também precisam de acolhimento, tá? E esse primeiro acolhimento, ele deve acontecer com a equipe que realiza o diagnóstico do seu filho adolescente. Então, esses pais, eles precisam ser ouvidos, esses pais, eles precisam receber várias informações a respeito do espectro autista, esses pais precisam ser orientados em como se conduzirem com esses filhos, tá? E fundamentalmente esses pais, eles precisam de um apoio, de um suporte para se conduzirem, principalmente aqueles pais que nunca ouviram falar do autismo, que não sabem, que têm uma visão pré-concebida do espectro, eles vão precisar desse suporte da equipe. Tendo essa base, tendo esse acolhimento, nós vamos estar fomentando um dos grandes componentes das relações familiares e das relações entre pais e filhos, que é o componente afetivo, tá? Independentemente do que aconteça ou da escolha que um filho faça na sua vida, esse filho continua sendo filho. E a relação de amor, ela precisa ser sempre estimulada e sempre respeitada. O espectro autista não é uma questão de escolha, é uma questão constituinte, é uma questão em que existe uma base genética que forma e que constitui boa parte desse processo, tá? E depois as questões do meio, a epigenética, ela vai potencializando ou vai minimizando algumas coisas.
Então, a partir do momento que esse diagnóstico existe, pais e filhos precisam ter uma consciência muito grande que um amor que sempre esteve presente, primeiro, ele vai continuar a estar presente. E que algumas dessas características dentro do espectro, inclusive, tendem a potencializar muito esse afeto, tá? O terceiro ponto fundamental de pais que descobrem tardiamente na adolescência o diagnóstico do seu filho é esses pais criarem uma condição de proteção legal para o seu filho, tá? Então, assim, nós hoje temos no Brasil leis que protegem o indivíduo autista. Essas leis, elas precisam ser usadas e aplicadas pela família, tá? Então, é muito importante que a família possa ler, ela possa conhecer aquilo que protege. É muito importante a família saber que a carteira de identificação, ela não é um rótulo de afastamento, de marginalização para o seu filho, muito pelo contrário. A carteira, ela tem por finalidade combater um processo de preconcepção, preconceito, tá? E de julgamento que ainda é muito forte dentro da nossa sociedade. É um mecanismo que vai fazer com que as escolas construam métodos compatíveis com a habilidade de ensino do seu filho, tá? E assim por diante. E esta troca, a partir do momento que os pais têm essa informação, a partir do momento que os pais conseguem ter uma concepção de qual é o direito que o seu filho tem, ela é extremamente importante ser compartilhada com o seu filho, tá? Por quê? Porque o seu filho ele vai terminar o ensino médio, o seu filho vai entrar na faculdade, depois o seu filho vai para uma vida profissional. Veja como eu estou transcorrendo questões aqui que estão dentro de uma expectativa que já existia. A única coisa que vai mudar aqui são algumas características e alguns processos, tá? Agora, quanto mais fundamentado dentro desse processo legal, mais facilidade esse seu filho vai ter de poder alcançar determinadas coisas. O quarto eixo dessa base familiar é contribuir para o seu filho com um processo de aprendizagem, tá? Em que sentido? É conseguir trabalhar com o seu filho com que ele consiga criar uma intimidade dentro do seu espectro, conhecer intimamente essas características do seu espectro e trabalhar as suas habilidades para que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. Traduzindo em palavras bem simples, ajudar o seu filho a aprender a ser feliz dentro do espectro autista, que é uma coisa altamente possível e capaz. E isso é um papel da família. Assim como os pais, os irmãos e os parentes, eles também podem ser muito felizes tendo um neto, um irmão, seja lá qual é o grau de parentesco dentro do espectro autista, tá? Porque veja, o caminho ele continua sendo o mesmo. Nós vamos ter sim algumas modificações de como que esse caminho vai ser atravessado, qual é o veículo, se vai ter um atalho, se não vai ter um atalho. E quanto mais esse processo de aprendizado é gerado, mais facilidade o adolescente dentro do espectro autista vai ter para conseguir ter essa qualidade de vida. O quarto pilar é o pilar de auxiliar o seu filho a socializar, tá? Socializar dentro do espectro autista. Socializar dentro daquilo que o seu filho consegue e dentro daquilo que o seu filho quer socializar. Eu bato muito isso com os meus pacientes adolescentes e com seus familiares. O processo de socialização não vai ter por finalidade alcançar o desejo dos pais. Ele tem por finalidade transformar a vida do indivíduo que está no espectro numa vida de felicidade, de plenitude. E isso necessariamente pode ser que tenha uma restrição bastante grande nessa socialização. Agora, ele precisa aprender que em determinados momentos, mesmo que ele não goste muito, ele precisa ter uma participação. E que talvez ele possa ter essa participação. E se ele não puder ter a participação, vamos ver qual é o melhor meio de que determinadas coisas aconteçam.
para daí nós chegarmos num último pilar dessa relação familiar dentro do espectro autista, que é a família de mãos dadas com este adolescente que está dentro do espectro, fazer com que ele se sinta participando, atuando do meio social. Eu não estou falando de inclusão, eu estou falando de participar efetivamente. Eu vou gravar um vídeo aqui no nosso canal falando só sobre inclusão. Eu sou um profissional altamente crítico dentro do processo da inclusão, tá? Eu tenho uma série de questionamentos a respeito da inclusão. Nós temos ao mesmo tempo uma lei fantástica, uma prática devastadora do processo de inclusão. Então, vocês vão perceber que eu trabalho muito pouco com a palavra inclusão. O que eu quero mostrar aqui para os pais é que esse apoio dos pais pode fazer com que esse filho se sinta efetivamente participando daqueles grupos e daqueles sistemas sociais que ele quer e que ele precisa. Que ele se sinta hábil para conseguir fazer isso, tá? Familiares, vocês poderiam perguntar assim para o Clécio, tá, Clécio? Tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas a gente não se sente capaz de fazer isso, a gente também foi impactado com um diagnóstico. Essa frase eu poderia inclusive colocar aspas, porque é uma frase que eu escuto muito dos pais, tá? Eu vou responder para vocês o seguinte, tentando dar um alento. Nenhum de vocês, pais, devem se sentir culpados por isso. Nenhum de vocês precisa se sentir preparados para lidar com isso. Vocês precisam ter duas coisas. Muito amor pelo filho de vocês e boa vontade. Isso sim, tá? A partir daí, da mesma forma que o filho de vocês, ele vai precisar de alguns suportes, desde a farmacoterapia, com o neuropediatra ou neurologista, alguns trabalhos de terapia para trabalhar a sua questão comportamental, fonoaudiólogos, psicomotricistas, sei lá, eu estou falando aqui de alguns profissionais. Vocês, enquanto pais, vocês não devem se privar de auxílio. Nós aqui na Via Neuro temos uma prática de sempre estarmos aproximando as famílias. Então, o nosso contato com as famílias é constante. Nós buscamos fazer uma orientação muito forte, desde o aspecto pedagógico, quando a gente está trabalhando com crianças com TDAH e TEA na infância, tá? Na adolescência, da mesma forma, certo? E na idade adulta também, porque na idade adulta nós vamos falar de indivíduos que ou vão estar casados ou que continuam na casa dos pais, e esse processo de orientação ela acontece. E muitas vezes esses familiares eles precisam reconhecer que eles também precisam de algum tipo de ajuda terapêutica para lidar com algumas coisas. Tá? Isso não é crime, não é pecado, não é vergonha, isso é uma necessidade natural, porque a gente está falando de uma chegada de uma característica diferente que precisa ser manejada e que precisa ser trabalhada para a qualidade do seu filho, tá? Então, assim, se permitam isso. Isso vai ser bom para vocês e vai ser bom para os filhos de vocês, ok? Agradeço a todos, tá? Aqueles que estiverem nos assistindo, se quiserem fazer suas colocações, trocar um pouco das suas experiências, isso é muito rico, tá? E é uma forma que nós temos de ajudar aí muitas pessoas que de repente não têm uma condição de poder estar fazendo esse tipo de troca, beleza? Então vamos provocar e vamos produzir essas informações para a gente poder estar trabalhando com muitas pessoas. Um grande abraço a todos vocês.